daqueles filmes que só prova a minha teoria de que é melhor não ver trailer antes de ir no cinema ver o filme. Porque a única coisa que eu sabia desse filme é que ele era estrelado pelo Michael B. Jordan e eu achava que tinha um vampiro envolvido e eu só fui. E que delícia foi embarcar nessa história. A trama nos apresenta o conceito de que algumas pessoas são tão talentosas para a música que elas acabam tendo um dom de abrir portais. E esses portais conseguem unificar o passado, o presente e o futuro. E é a partir disso que a gente vê os irmãos um tanto quanto mafiosos, o Stack e o Smoke, fuligem e fumaça no português, que aprontaram altas confusões na Chicago de Al Capone, voltando à sua cidade natal, no sul do Mississippi, que foi um dos estados mais segregacionistas dos Estados Unidos, com uma fortuna de origem duvidosa para investir na abertura de um bar de blues, um lugar para a população negra beber, dançar e se divertir sem ter que encarar o preconceito do dia a dia. O que eles não contavam é que teriam presenças vampirescas nessa abertura. Acompanhar a história dos irmãos gêmeos, o Stack e o Smoke, a abrir o bar de blues deles é tão envolvente que eu tinha esquecido que ia ter vampiro no filme. De tão delicioso que é o roteiro e de tão bem construído que ele chega pra gente. A gente conhece primeiro o Sammy, que é filho do pastor e primo dos gêmeos, e tem o dom da música, indo acompanhar esses primos a começar a implementar ali o bar na cidade. Então a gente tem duas histórias paralelas. A gente acompanha o fuligem, o Stack e o Sammy, indo resolver algumas coisas, chamando algumas pessoas, como um cara que eles conhecem para ser o segurança do bar, um casal para fornecer a comida. A gente vê o Fumaça, o Smoke, fazendo outras coisas também, falando com a ex-mulher dele, que é uma cozinheira de mão cheia, para ela ir cozinhar na abertura do bar. Então, todo esse início de filme é uma coisa maravilhosa. Que a primeira vez que o vampiro apareceu, eu falei, menina, é vampiro, né? Que coisa louca o vampiro aí. E esse filme ele foi feito para ser assistido num lugar onde tem uma boa qualidade de som, seja no cinema, seja na sua casa com uma soundbar poderosa, porque é de uma qualidade que eu saí do cinema meio boquiaberta, assim. Desde uma cena que a gente tem num carro, onde um cara tá contando uma história e você é capaz de visualizar aquela história que o cara tá contando pelos sons que estão ali de pano de fundo, quase imperceptíveis na história que ele tá ali contando no carro. Além disso, a gente tem também a trilha sonora, que é incrível, e a gente tem o próprio personagem do Sammy, que tem o dom, né, de abrir portais, né, o dom da magia da música, onde a gente também tem essa cena que ele tá tocando e que a gente tem os acordes do violão dele, a gente tem um batuque mais antigo, a gente tem um vinil de um DJ, tudo coexistindo ali de uma forma tão harmoniosa, tão deliciosa, tão maravilhosa, que é impactante. Essa cena me remete, ela não tem nada a ver, mas ela me remete à cena de Kingsman, da luta na igreja, onde é tudo muito coreografado, muito perfeito, onde a música é perfeita, tá tudo incrível ali, tudo belo e coreografado e no ponto. Não é uma cena de luta, essa é totalmente contrário, mas é uma cena coreografada de uma forma impecável, onde a música tem um papel chave, né, principal, e é brilhante, é uma coisa que te deixa assim completamente embasbacado. Agora falando um pouquinho do Michael B. Jordan e do Michael C. Jordan, porque como eu falei, eu não vi o trailer, eu só sabia que tinha o Michael e era de vampiro. Então eu não sabia que ele ia interpretar gêmeos. Então eu vi os dois na tela e falei, menina, cara do Michael B. Jordan. Aí apareceu o outro, eu falei, ué, gente, dois B. Jordans? E assim, fabuloso. Aqui a gente tem uma curiosidade de que o Ryan Coogler, que é o diretor desse filme, também foi o diretor de Pantera Negra e também foi o diretor de Creed e está de volta com essa parceria que para mim é de sucesso entre ele e o Michael B. Jordan, mais uma vez arrasando nesse filme que tá... Esse filme pra mim é uma preciosidade. Ryan Coogler pra mim acertou em tudo, a começar pela escalação do Michael B. Jordan. E além disso, trazendo uma curiosidade,
A Warner lançou um outro filme esse ano, o Mickey 17, com Robert Pattinson, que ele também faz o papel de dois personagens. Eles não são gêmeos, eles são clones, mas de uma forma incrível também. Eu não comentei do Mickey 17 aqui, mas o Robert Pattinson tá bem interessante no papel dos clones. E aqui a gente tem o Michael B. Jordan interpretando os gêmeos. Então eu não sei se a Warner está pagando salário duplo pra eles, mas deveriam, porque ambos estão fabulosos. E aqui a gente tem eles em tela, né, em cena, muitas vezes juntos, e eles têm uma questão assim de figurino. O Smoke, ele usa um figurino que tem detalhes azuis, e o Stack usa figurinos que tem detalhes vermelhos, o que facilita pra gente identificar de forma mais rápida, mas não que seja necessário, porque a atuação realmente parece que são duas pessoas diferentes. Tem uma questão de semiótica ali, eu acho, nessas escolhas? Tem, mas facilita pra gente entender quem é quem ali. Mas assim, tá lindo. Michael B. Jordan tá incrível nesse filme. O filme, ele foi apresentado e foi vendido como um filme de terror de vampiro. Só que pra mim, ele é muito mais do que isso. Obviamente, o ponto de virada da história é quando o vampiro Remick, interpretado pelo Jack O'Connell, aparece. E aí, beleza, a gente tem ali essa virada na narrativa. Mas, quando a gente pega pra analisar o texto desse filme, que tem ali tão latente as questões de preconceitos raciais, de credo e de cultura, a mera aparição de um vampiro, pra mim, é muito menos aterrorizante do que o cenário do Mississippi daquela época, lá de 1932. Então, assim, o vampiro é apenas um vampiro. O vampiro a gente mata. E ele também, a alegoria do vampiro é aquela tradicional. Fica melindrado com uma água benta, vê um alho e fala, ai não, um alho, uma bala de prata, uma estaca no peito de madeira. É um vampiro tradicional. Obviamente, ele é um pouquinho diferente. Quer dizer, na verdade, ele é bem tradicionalzão. Até a questão de, só entra se for convidado. E aprendeu com os monstrinhos da série A Origem, que eu falei semana passada. O card tá aqui em cima, se vocês quiserem ver. Então tem aquela coisa do vampiro tradicionalzão. O Remick, eu achei ele mais família, ele mais galera, porque ele é um vampiro solo. Ele tava tristinho sozinho, querendo alguém pra conversar, alguém pra compartilhar suas memórias, porque isso é um diferencial desse grupo de vampiros. Quando você vira vampiro, você faz parte de um clã ali que você compartilha suas memórias com todo mundo da gangue. Então ele era um vampiro que queria, sabe, trazer a cultura irlandesa dele pra galera, fazer um exchange cultural. Ele nem era preconceituoso, ele tava a fim de trazer todo mundo que tava lá curtindo no blues pra família dele. Então, assim, realmente esse é o menor dos medos, era o vampiro Remick nessa história toda. E um ponto altíssimo, né, trazendo tudo isso e mais um pouco, é que o roteiro, ele tem aquele equilíbrio gostoso entre suspense, tensão, medo e alívio. Ele traz muito isso. Pra mim, o Remick trouxe um grande alívio cômico, ao lado do Delta Slim, que é maravilhoso, que é um músico também que tá tocando lá com a galera do blues. Então, essa escalabilidade de roteiro, essa maleabilidade, onde a gente não precisa ficar aterrorizado toda hora, ou em estado de alerta toda hora, onde a gente consegue... Beleza, vou dar uma gargalhada aqui agora. Tô tensa. E nananã. E fora que o olhar do diretor pra essa questão cultural, eu achei assim, tudo numa perfeição. Se eu fosse dar uma nota, talvez ela fosse 10. Eu não dou nota 10 pra nada, né? Que tudo tem que melhorar. Mas assim, altissimamente um 9, assim. Eu saí desse filme com uma impressão de que eu assisti um filme bom de terror. E isso, meus amigos, é uma coisa rara. Se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Eu me chamo Stephanie Manceiro, sou jornalista e produtora de conteúdo. E toda sexta-feira eu venho aqui com uma dica de filme e de série pra você curtir no fim de semana. Peço desculpa pela minha voz fanhosinha, que eu tô meio doente, mas semana que vem eu quero voltar com força total, 100% recuperada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui o que você achou, manda pra alguém que você acha que vai gostar também e se inscreve, que isso me ajuda muito. Um super beijo e até semana que vem.